Mas com exclusividade para o estado do Piauí, o André Mazziglia, ele que é professor, advogado constitucionalista e consultor jurídico dos Repórteres Sem Fronteiras, explicou um pouquinho a visão dele a respeito dessa denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir. Wagner e a todo mundo do Grande Jornal Lupa 1. Eu sou André Marcília e vou falar um pouco sobre a peça da PGR, a denúncia, e também sobre a delação do Mauro Cid. Veja, essa peça é o que a gente chama no direito de inepta, ou seja, ela tem tantas fragilidades que juridicamente ela não poderia seguir. Ela só vai seguir porque a gente sabe que tem elementos políticos envolvidos nessa denúncia que são talvez mais relevantes do que os jurídicos para o tribunal, para o judiciário brasileiro nesse momento. E a peça, do ponto de vista jurídico, junta ali fatos dispersos que realmente aconteceram, como reuniões, mensagens, postagens de redes sociais, monitoramento de uma ou outra autoridade, mas esses fatos dispersos não estão reunidos ou colados por provas a nenhum desses 34 denunciados. E nenhum desses 34 denunciados estão também colados por prova aos atos do dia 8, que seriam supostamente os atos de início de um golpe de Estado no país. Todos nós que acompanhamos os atos do dia 8 sabemos que foram lamentáveis, mas foram vândalos ou foram, enfim, depredações de patrimônio público, mas ali, em momento nenhum, houve uma real possibilidade de que um golpe de Estado ou estabelecimento de um novo regime ou abolição do Estado democrático pudesse ser feita por aquelas pessoas. Isso fica evidente com o passar do tempo cada vez mais. Então, os fatos são reais nessa peça da PGR, mas a cola dos fatos com os 34 denunciados e dos 34 denunciados com o início suposto do golpe, que seria no dia 8, tudo isso é frágil, tudo isso é suposto, tudo isso é colado por narrativas da PGR e a PGR não está ali para narrar, né? Narrativa quem faz é roteiro de novela ou roteiro de filme. A PGR precisa colar tudo isso com provas, isso não é feito nessa peça. A delação do Mauro Cid também não ajuda. Ele próprio afirma que, pela teoria da compartimentação, sabia apenas de parcela daquilo que fazia, ou seja, ele sabia o que estava fazendo, mas não sabia para que finalidade aquilo serviria. Então, a delação dele também não serve para qualquer tipo de corroboração em relação a essa acusação de tentativa de golpe de Estado. E, inclusive, a sua delação é conduzida de forma totalmente heterodoxa, sem qualquer tipo de tranquilidade, de forma pouco espontânea, e o ministro Moraes age de uma maneira que torna, sem dúvida, nula a delação do Mauro Cid, em razão de algumas ameaças, até mesmo de prisão, se ele não dissesse ou contasse os fatos dessa ou daquela maneira, dizendo que seria a última chance e coisas do gênero. Isso não é dessa forma que se faz uma colaboração, inclusive ela pode ser adiante até mesmo anulada. Então, do ponto de vista jurídico, há tudo para nada ocorrer. Do ponto de vista político, no entanto, a gente sabe que provavelmente essa peça vai ser recebida pela STF e julgada e provavelmente resultará em condenação desses denunciados. Tá aí. Feitosa Costa, o advogado André Mazziglia comenta e separa a denúncia em duas, o lado jurídico e o lado político. E no final vocês puderam observar que no lado jurídico ele acredita que é muito falha, mas porém tem um lado político que ele acredita que vai haver uma condenação do ex-presidente. Isso aí é o ponto mais gritante, né? O ponto mais chocante que a gente chega à conclusão. Ele diz que juridicamente não tem nada, não dá para associar os denunciados aos episódios de janeiro, que não pode ser visto como golpe. É frágil juridicamente, a peça é frágil, né? Esse é um comentário que está no mundo inteiro, né? Mas politicamente existe a vontade de condenar e, segundo ele, vai ser acatada a peça, o Supremo vai aceitar a denúncia e muito provavelmente vai condenar os denunciados. O que me admira um pouco, Feitosa, é saber que uma denúncia séria como essa, ela tem dois lados, né? Tem o lado jurídico e o lado político. Porque o certo era se ater somente ao lado que está na lei. Não era para ser assim, né, Wagner? Mas
Infelizmente, hoje nós temos a consciência crítica nacional, ela é muito distorcida, nós não temos mais a consciência crítica. O ideal é o seguinte, é você ter um adversário. Eu tenho um adversário, certo? Essa é a minha formação. Eu tenho um adversário. Ele tem qualidades, eu vejo qualidade neles. Ele cometeu um crime, eu tenho certeza que ele cometeu, ele é um criminoso para mim. Tem dúvida de que ele cometeu? Para mim, tem dúvida de que ele cometeu. Certo? Eu não vou simplesmente afirmar que ele cometeu um crime porque eu sou adversário dele. Né? As coisas têm que ser como elas são. Mas, infelizmente, nós sabemos que não funciona desse jeito. Não funciona. Eu continuo sem ter lido a peça ainda, total, né? Que o meu gosto era ler todinha. São 200 páginas. Pois é, meu gosto é ler todinha. Então, hoje, o que é que você observa? Observa-se que as pessoas mais simpatizantes do Bolsonaro dizem que não tem nada, que é uma peça que se trata só de perseguição. E as pessoas ligadas ao Lula acham que ela é robusta, que tem muita coisa, que a denúncia é consistente, que isso, exatamente, aquilo outro. Certo? Então, são narrativas, são duas narrativas, né, a respeito de um fato. E nesse momento, se torna até complicado para qualquer jornalista que queira analisar a coisa com isenção, porque nós estamos num país que está tão desse jeito... Tão polarizado, né? Eu não falo mais nem em polarização, é falta de consciência mesmo. Que qualquer comentário que se faça, por exemplo, se eu disser aqui, a peça é consistente, aí o pessoal do Bolsonaro diz que eu sou lulista. Lulista. Aí se eu disser que a peça não tem nada que diga nada contra o Bolsonaro, aí o petista já diz que eu sou bolsonarista, certo? Nós estamos numa situação tão difícil que ninguém vê mais isenção e observância da verdade como uma qualidade, não. Você vê como um partido. Ó, isso aqui é fórmica, é compensado, né? Compensado. Não é compensado? Isso. Isso aqui é compensado. Eu não posso dizer que isso é plástico. O que é ferro? O que é ferro? É compensado. Então, é isso que o jornalista tem que fazer, independente de qualquer coisa.